A lógica deles foi suspender, não é, pagamentos para a classe trabalhadora. E qual seria uma lógica humanizada? Eu já aludi para isso em vídeos anteriores, mas vamos reforçar de novo nesse vídeo. Uma lógica seria dizer que as grandes empresas, sim, devem continuar pagando, e caso as grandes empresas cheguem a uma situação de incapacidade de pagar os direitos trabalhistas e de dar férias e remuneradas e tudo mais durante esse período, e chega a uma condição de não conseguir fazer isso, o Estado deve entrar e garantir. Só que, no caso das grandes empresas, deve garantir mediante a aquisição de ações nessas empresas, ou seja, se tornar um dos donos da empresa. Não nacionalizar a empresa como um todo, mas a ajuda para garantir esses salários vai ser em troca de ações, já que o Estado é um ente coletivo financiado pelos impostos de todos nós. O Estado, para poder garantir que essas empresas cumpram com suas obrigações trabalhistas, o Estado se torna um dos donos dessas empresas. O percentual que ele vai se tornar dono vai depender do tamanho da ajuda e por quanto tempo essa ajuda entre aspas, vai ter que ser realizada. E no caso de pequenas e médias empresas? No caso de pequenas e médias empresas, como essas empresas não têm ações na Bolsa, eu defendo que o Estado garanta o pagamento sem precisar se tornar um dos donos. Mas se algumas dessas empresas falirem, eu defendo que o Estado não simplesmente salve a empresa. Nesse caso, se a empresa for considerada uma empresa média muito importante, o Estado deve transformar essa empresa em uma cooperativa para ser regulamentada e ser constituída no momento posterior, caso a avaliação dos especialistas seja de que essa empresa ela é muito importante. Existem empresas médias que não chegam a ser empresas com ações na Bolsa, que são muito importantes para determinadas regiões do país. E nesse caso, se a empresa for falir, o Estado deve entrar e transformar essa empresa numa cooperativa em que os trabalhadores serão os futuros donos, não é? Criar um processo de transição para que os trabalhadores se tornem os donos da empresa e garantir o seu funcionamento. Mas o mais importante a ser feito, e eu vou discutir isso num outro vídeo, é uma renda mínima universal. Universal Basic Income, em inglês, que é o UBI, não é? E que o Andrew Yang, lá nos Estados Unidos, chamou de Freedom Dividend, embora a forma dele de financiar essa ideia não é a forma que eu defendo, enfim. Eu defendo uma forma mais progressiva e menos regressiva do que ele, mas essa é uma discussão para um outro vídeo. Agora, comentando sobre a hashtag de forma específica. Só o fato de Bolsonaro, Paulo Guedes e seus associados terem pensado num momento de crise em que os trabalhadores estão sofrendo, em que salvaguardar apenas os empresários, mostra onde estão as prioridades deles. Sim, tem que se proteger a economia, tem que se proteger as empresas, mas a prioridade tem que ser proteger a vida das pessoas, os trabalhadores. E não estou falando em negligenciar, dei aqui exemplos de como a manutenção dessas empresas deve ser garantida. Mas deve ser garantida sem simplesmente dar esse dinheiro para essas empresas. Tem que haver uma contraparte. Você paga, no caso das grandes empresas, se torna um dono parcial. No caso das pequenas e médias empresas, se elas se tornarem sustentáveis, você converte em cooperativas. E as que for possível ter um pagamento de um percentual da empresa e um percentual do Estado e ela continuar funcionando, que isso seja mantido. Essa é uma visão, a que eu mostrei aqui, uma visão que protege os produtores, mas que prioriza o bem-estar da classe trabalhadora. Ninguém pode dizer que a gente não está defendendo ideias aqui. Isso daí é um absurdo. Agora, Bolsonaro pensou em apenas proteger os empresários. Apenas proteger eles. E ignorou completamente a classe trabalhadora, indo na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Inclusive nos Estados Unidos. Por isso que a hashtag é adequada. Embora, enfim, eu possa considerar que tem um elemento de exagero,
nesse momento o exagero faz sentido e é correto, tendo em vista que a desumanidade de fazer isso nesse momento é gravíssima. E eu acrescento uma coisa. As pessoas não estão pensando muito nisso, não estão falando muito sobre isso, mas eu tenho conversado com o Fernando Daflon, um amigo meu e um colaborador muito importante aqui do canal, que eu agradeço muito a colaboração permanente dele, que nós estamos com receio de saques. Sim. Se a população mais pobre não tiver o mínimo garantido, nós podemos caminhar para uma situação de saques. E eu tenho muito receio de como é que um cara como Bolsonaro e figuras truculentas podem reagir quando a população, em desespero compreensível, pode começar a realizar saques para sobreviver, para comer. É claro que no momento que isso acontece, tem gente que vai além disso e tem atos de violência. Eu não estou negando nada disso. Mas a maioria da população que vai estar envolvida nisso no momento inicial, por desespero, vai ser por necessidade. E é exatamente isso que nós temos que evitar. E é exatamente isso que a esquerda tem que pressionar Bolsonaro, pressionar o governo federal, pressionar os governos estaduais, pressionar as prefeituras, ou realizar nos casos que são progressistas que estão nos governos e nas prefeituras, medidas para proteger a população mais pobre. E no caso da renda mínima universal, ela tem que ser universal e não pode ser só para os pobres, porque o tempo e a burocracia que se vai se perder para realizar algo apenas e exclusivamente para os pobres é um tempo que nós não temos.